Estou aqui hoje com a primeira turma do MBA Labs Mastery, alguns dos alunos da primeira turma, para a gente ter um bate-papo sobre como foram esses 10 meses de curso, esses 10 meses transformadores na vida de todo mundo. Aqui está todo mundo ansioso para falar. E contar a vivência, contar as dificuldades e os avanços que eles tiveram. Eu idealizei esse curso porque eu faltava no mercado algo mais estruturado para desenvolver e formar consultores na área laboratorial. Então, já existiam alguns programas no mercado, principalmente mentorias. E aí, quando eu tive a ideia de transformar isso em pós-graduação, é que eu sabia que o comprometimento ia ser maior, tanto da minha parte quanto da parte dos alunos, porque todo mundo leva um certificado, um diploma mais a sério, né? Então, foi uma estratégia que, quando eu criei, eu não tinha a noção de que iria dar tão bom, de que iria dar tão certo, e deu. E eles estão aqui para contar, então, apesar de que eu falo bastante, a ideia aqui não é só eu falar, é eles contarem como foi essa trajetória deles de agosto de 2024 até esse exato momento em que a gente se forma aí no curso, né? E eu vou apresentar a estrutura básica do nosso MBA para contextualizar vocês, e aí eu vou fazendo algumas perguntas para alguns dos alunos interagirem sobre os módulos. Então, no nosso curso, nós tivemos 6 módulos, em que eu fui a professora principal, digamos assim, mas a gente tinha também outros professores que colaboraram nas partes das quais eu não domino, ou se eu domino, eu sou muito direta e não iria desenvolver o objetivo que eu queria. O primeiro módulo, em que foi denominado Desenvolvimento da Mentalidade Consultiva, nós tivemos, então, a participação aí de alguns outros professores. Esse foi um dos módulos, né, que a gente teve maior participação de outros professores. Esse módulo, ele se iniciou pela mentalidade, ali no curso de MBA, para que a gente passasse a ver a carreira de uma outra forma. Quando a gente estava montando a estrutura, o plano de curso, eu tive muita dúvida se eu deixava esse módulo no início ou se eu deixava esse módulo no fim. Porque eu sabia que ele era um módulo impactante, mas, ao mesmo momento, se eu deixasse ele para o fim, talvez eu não fosse conseguir fazer com que os alunos se desenvolvessem como eu precisava. Lembrando que tudo que foi construído nesse curso, e ele virou um MBA porque ele é mais voltado para negócio, foi pensado em tudo aquilo que eu também passei. Hoje eu faço, já tenho um pouco mais de 5 anos de empresa estruturada, então eu fui pensando em coisas que eu precisei desenvolver. E a minha mentalidade, passar a pensar como alguém que tem um negócio, mesmo que em momento algum eu quisesse ser dona de um negócio, quando eu criei minha empresa, o meu único objetivo era posar de intelectual que todo mundo contrata auditora foda, todo mundo contrata uma consultora que sabe alguma coisa. E eles, com certeza, também tiveram um quesinho disso, porque nós somos muito técnicos. E aí eu tive que ir mudando, pensando, eu não posso pensar assim. Essa minha cabeça está muito de CLT ainda, essa minha cabeça ainda está muito de uma pesquisadora ou de alguém que trabalhou anos, num ambiente fechado, nas paredes brancas, e agora não sabe lidar com o mundo. Então, nós tivemos aí nesse módulo, estou aqui com a minha colinha, não sei quantas aulas, mas acho que foram 8 aulas nesse módulo, tá? E eu contei aí com a presença dos professores João Martins, a Tatiane Moreira e o Léo Mosqueira, que trabalham com desenvolvimento humano, junto com algumas aulas ali que eu instiguei os alunos. Tá? Então, começando com esse módulo, que foi muito importante para mudar essa mentalidade ali consultiva, eu queria perguntar primeiro para a Sara. Sara, antes de você responder, você se apresenta, tá? Que aí a gente vai dar um tempinho ali para você se apresentar. Mas eu queria entender qual foi a maior virada de chave para você durante esse módulo. Eu lembro muito bem que para você foi bem impactante o módulo 1. Ela me mandava muitas mensagens, meu Deus, a piada interna abriu um triplex. E conta aí para a gente como foi esse primeiro módulo para você, como foi essa virada. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Sara, sou bióloga, né? E eu tive o prazer de participar dessa primeira turma da pós-graduação, né, do MBA.
Bom, para mim, esse primeiro módulo foi crucial para a minha virada de chave. Eu tinha uma insegurança muito grande como profissional e como ser humano também, né? Pelo fato de não entender assim como lidar com o meu comportamento, né? E com esse primeiro módulo foi possível entender sobre isso, sobre o meu comportamento como profissional e entender alguns conflitos que eu tinha, né, em relação a isso. Então, foi muito importante para mim esse primeiro módulo e principalmente a aula do Léo, né, que para mim foi crucial, foi um divisor de águas, vamos dizer assim. Foi realmente... A cada aula desse módulo era bem impactante. Eu lembro que, quando eu convidei os professores, eles tinham que dar uma aula de 4 horas. E muitos deles, porque a gente tinha algumas aulas de 3 horas, algumas aulas de 4. E muitos deles ficavam, nossa, Kelly, mas assim, eu não consigo fazer slide suficiente para falar 4 horas. Eu falei, olha, relaxa, que eu não passo do 20º slide. Porque uma coisa vai puxando a outra, que vai puxando a outra. É muito engraçado. Falar de mente e do que você pensa e de sonhos é uma coisa muito diferente de falar de coisa técnica como a gente faz e está acostumado num treinamento de 4 horas, mas sem slide, né, Annelise? Então, foi bem diferente. E essa aula do Léo realmente também foi uma aula que me marcou bastante. Várias aulas eu me emocionava, eu chorava. E essa aula do Léo foi muito impactante porque ele falou bastante de medos. E a Sara, ela começou a jornada ali muito antes do MBA, né, a ser minha aluna. Ela acreditou mais em mim do que muitas pessoas. Nem imaginava, né, Sara, que a gente fosse estar aqui nesse momento, nesse curso. E eu lembro que, quando ela foi ali, né, ela estava já cansada da rotina laboratorial dela. Ela falou, ai, Kelly, vou sair do laboratório. Falei, não, coisinha, espera aí um pouquinho, que vai sair o MBA. Se eu fosse você, eu esperava. E ela foi, se acalmou, né? Retornou. Como é que é? Você retornou para o seu eixo? Sim, recobrei a memória. A Kelly me ajudou muito. Eu ia tomar uma decisão assim por impulso mesmo, por esgotamento, né? Por não conseguir mais viver naquela realidade que eu sabia que eu tinha potencial para mais, mas eu não sabia o que fazer, como fazer. E você foi muito importante para mim naquela época. De falar assim, calma, Sara, espera um pouquinho, respira, conta até 10, que as coisas vão melhorar. E, de fato, melhorou. E tenho só que agradecer você, né, por ter acreditado em mim, primeiro do que eu mesma acreditei em mim. E sou muito grata. Ambas acreditaram, né, uma na outra. E só que aí agora, no fim do curso, né, muitos deles, na verdade, de todo mundo que está aqui, só o João, que ainda está na vida dupla. Mas as meninas já saíram ali do ambiente laboratorial. E aí, quando ela falou, vou sair, aí eu fui mais dura. Falei, vai sair. Não, por que você não? Agora você vai até o final. É a segunda vez, agora o marido depois vai mandar a conta lá em casa. Falar, aqui, ó. Você incentivou. E, Mo, você agora. Moraina, que também... Aqui, cada um é de um lugar, então, no final, vou dar um tempinho para eles se apresentarem e falarem de direção da região do país. Moraina, como foi para você superar alguns bloqueios? Que eu tenho certeza que até eu superei bloqueios ali nesse primeiro módulo. E os seus bloqueios, como foi? Bom, me chamo Moraina de Quadros. E, assim, o módulo completo, eu acho que contribuiu muito para o nosso desenvolvimento, tanto profissional quanto pessoal, né? E eu acho que a minha principal trava, assim, que eu desbloqueei nesse primeiro módulo foi relacionado ao autoconhecimento mesmo. Porque eu percebi, assim, em algumas aulas, principalmente as aulas da Tati, do Léo, que foram aulas, assim, que me mostraram mais o meu lado, o meu real potencial, que eu não conseguia enxergar justamente por essa deficiência de autoconhecimento. Eu sempre me julguei uma pessoa que me conhecia muito, sabia sobre os meus limites, as minhas capacidades, e ali eu pude perceber que não, que eu precisava, sim, avançar, progredir, me conhecer melhor e arriscar muito mais. Então, eu acho que esse módulo foi realmente, assim, um módulo onde mexeu muito com o nosso emocional, mas num sentido positivo, obviamente, né? Porque nos trouxe uma confiança que sozinhos muitos de nós não conseguíamos encontrar. Eu, principalmente, não conseguia perceber que tinham coisas, né, no meu lado pessoal que interferiam no meu profissional e que eu precisava trabalhar isso
para que eu pudesse seguir ali na carreira que eu estava, né, tomando a decisão, né, de seguir de consultoria. Então, acho que esse módulo foi, assim, a chave para eu realmente sair para o mundo e não, é a hora de eu encarar tudo, eu tenho capacidade, eu sou realmente uma pessoa que sei o que eu quero. Acho que faltava eu conhecer um pouquinho mais a mim mesma para eu tomar essa decisão. Então, esse primeiro módulo da pós, ele foi fantástico para nos mostrar isso e para realmente nos levar a desbravar, né, novos desafios e com muito mais confiança, né? E todo mundo concorda que esse realmente deveria ser o primeiro módulo? Sim. Não altero na próxima turma. E teve alguma coisa assim que antes era obscura nesse ponto do autodesenvolvimento e que agora você fala, nossa, mas tá tão leve agora? Alguma coisa eu específica? acho que, em questão ao autoconhecimento, eu acho que é muito mais relacionado à confiança mesmo, ao quanto hoje eu sei que eu consigo, que eu sou capaz e que eu não preciso ficar presa ali às minhas próprias limitações. Eu acho que essa foi a principal coisa assim, que, para mim, foi fundamental e extremamente necessário eu passar nesse modo. Eu lembro que quando eu montei minha empresa, eu conto isso no curso, né, que eu decidi, de forma totalmente despreparada, fazer uma sociedade. E não era uma sociedade pensada, é uma sociedade de assim, eu quero ser consultora, você também quer ser amiga, vamos ser juntas. E aí, quando essa sociedade, obviamente, não deu certo, porque, bom, a gente não tinha habilidades complementares, eu lembro que essa minha sócia virou para mim, e essa minha sócia, né, e mandou uma mensagem falando assim, você é muito estratégica, você é muito isso, você é muito aquilo. E ela foi falando coisas e eu chorava, gente. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Hoje eu entendo que aquilo são características que eu devo tomar para mim, e eu já tomo para mim, mas naquela época eu tinha muito medo. Como assim? Quando eu ouvia... De novo, nós viemos de um ambiente técnico. Quando eu escutava isso, você é muito estratégica, tipo, você é manipuladora. Eu trocava por isso. E aí eu falava, nossa, mas eu não sou essa pessoa. Eu não quero ser essa pessoa. E se eu for assim, eu vou fingir que eu não sou. E às vezes dói, né? Até a coisa boa que a gente escuta das pessoas dói. E vocês sabem disso, que eu sou... né? Eu puxo muito a orelha de muitos de vocês. Eu acho que de todos. Não tem um que escapa. E é isso. Às vezes a gente ouve uma coisa que é para ser boa e que, na verdade, a gente... Então, assim, eu também tive bastante mudanças, viradas de chave, assim, depois que eu tenho a empresa. E aí, depois de toda essa melancolia do primeiro módulo, né, que foi bem denso, foram 8 aulas, mas aulas densas, a gente foi para um módulo que aí todo mundo brinca que não sabe onde estava enquanto assistia aquelas aulas. Porque daí, de fato, a gente começou a falar sobre carreira consultiva. Quando eu criei esse curso, eu também já sabia que não adiantava eu iludi-los falando, Sara, você só quer fazer consultoria? Então bacana. Então você vai ser uma consultora com... quando você sair do MBA, sua agenda já vai estar cheia de consultorias. Carol, seu sonho é ser avaliadora do Inmetro? Então vai começar pelo curso, pelo MBA. No 3º mês, você já vai pegar uma auditoria e assim por diante. Não é assim que funciona. Então, a gente tem que ter os nossos... Como chama ali para a gente balancear? Os ovos? Como é que é o ditado que o povo usa? O total equilíbrio ali. A gente tem que ter jogo de cintura. E não é só jogo de cintura, assim, você saber agir rápido. E, para agir rápido, eles precisariam ter o que a gente chama de esteira de produtos. Então, eles precisariam pensar já no que eles iriam executar no primeiro ano, independente se eles iam sair do laboratório, se ia continuar fazendo a jornada, e o que se encaixaria para aquilo ali. Então, esse primeiro módulo, ele trouxe isso, essa clareza, não de imediato, mas eu fui construindo isso para que lá no módulo 6, a gente, de fato, no módulo 5, a gente, de fato, estruturasse. Então, eu comecei a falar sobre as diferenças de consultores, lembra das gerações de consultores, em que existe o consultor que vende hora, e eu, até hoje, em alguns momentos, vendo a minha hora, até um modelo de consultoria em que você é um sabedor, né? Digamos assim, que você pode cobrar o que você quiser
né, dentro assim do razoável, do sensato, e as pessoas vão te pagar por aquelas poucas horas ali. Essa semana até passei por uma situação dessa, né, em que eu passei a semana toda fora de casa fazendo auditoria. A auditoria é um serviço que você vende hora, então ele é limitado, fora o seu cansaço extremo que você fica. E semana que vem eu vou dar um treinamento que eu vou ganhar metade do valor que eu ganhei semana passada toda para dar 4 horas de treinamento. Então, não é só uma coisa boa, é aquilo que encaixa no que você gosta de fazer, e isso, pelo menos isso eu tentei respeitar. O gosto de todo mundo. Tem gente que é mais didático e gosta mais de dar aula. Acho que todos aqui, né, gostam. Tem gente que quer mais essa parte da auditoria, tem gente que quer mais a parte da consultoria. E eu fui tentando direcionar eles ali para essa parte das gerações, né? Na verdade, nós tivemos ali o módulo 2 e 3, que juntos a gente nomeou de transformando o conhecimento em negócio. Então, além dessas gerações, eles passaram também pela parte de estrutura empresarial básica, tá? E esse ponto era bem crucial ali no curso, porque eu ficava o tempo todo falando, olha, não se comparem comigo, porque eu já estou um pouquinho mais avançada. Vamos pensar na estrutura de vocês. Então, o que é o mínimo que você tem que ter? Então, eu trouxe as ferramentas mínimas que eles precisavam investir para... igual eu conversei com a Carol esses dias. Sou pequena, mas sou limpinha. Sou MEI, mas sou limpinha. Então, assim, para já chegar no mercado de uma forma estruturada, né? Não sair passando, que eu implicava muito, né? Não sai passando só seu Pix, tenha um CNPJ. Mesmo que a pessoa não peça nota, é mais profissional. E aí, a gente foi construindo isso aos poucos, e foi muita informação. A cada aula era bastante informação. Eu falei também sobre o diferencial da minha empresa. Na verdade, eu fui dando muitas dicas durante o curso, mas assim, eu trouxe principalmente o diferencial da minha empresa, que eu penso muito no produto, no cliente. Quando a gente fala de marketing, principalmente, é complicado, porque às vezes a gente faz um mega marketing, a gente se põe para fora, se externa, as pessoas veem valor em você, e na entrega que você for fazer tem que ser no mesmo nível. Então, isso eu sempre priorizei na minha empresa, surpreender meu cliente dentro da medida do possível, né? Meus clientes, meus alunos, dentro ali da medida do possível. E aí a gente falou também sobre a parte de estruturação de proposta. Sabe que, assim, esse curso, eu não tinha pensado em tantos detalhes. Eu fui pensando mais nos detalhes por ter colegas que são consultores ao mesmo tempo de mercado que eu, né? E eles me procuravam. Então, assim, tem uma colega de consultoria que ela está há 3 anos no mercado, e um belo dia ela me mandou mensagem. Você tem modelo de proposta? Eu falei, como assim? Depois de 3 anos? Como é que você vendia? Ou você vende alguma coisa nesses 3 anos? E aí eu fui pensando, isso é importante que eles tenham. Então, tem coisa que não é que eu, Kelly, pensei sozinha. Talvez, se eu não tivesse tido esse insight, eu nem ia trazer modelos de propostas, coisas básicas, né? Mas precisa desse básico. E a gente viu, né? Que aí tinha que ajustar muita coisa. A proposta, um contrato, vocês, né, se resguardarem ali com o cliente. A parte de gestão, né, financeira. Que você não está rico porque você abriu uma empresa. Eu fiquei muito assim eu passei muito tempo, na verdade, muito com medo. Todo dia, e isso vocês vão passar também. Todo dia eu achava que, assim, foi uma sorte. Olha o tanto que a gente não olha para o que a gente constrói, né? Foi uma sorte, já eu não tenho mais cliente, já eu vou ter que arrumar outra coisa para fazer, outra graça para fazer nessa vida. E aí eu ficava com medo de gastar esse dinheiro. E assim, a Kelly, pessoa física, vivia super mal. Gente, eu passei 2021 todo sem comprar uma roupa, porque a mulher sabe disso. Sem quase não pedir iFood. E já era o 2º ano de empresa, mas assim, eu tinha muito medo do negócio regredir, porque a gente sabe que empresa tem isso. Nós temos uma vantagem porque a gente trabalha com o nosso conhecimento e com serviço. Então, a gente não tem que montar uma estrutura igual essa de um estúdio que a gente tem aqui, que custa muito mais caro, né? Mas, querendo ou não, é um risco. Então, eu expliquei isso para eles, né? Que eles vão continuar sendo pobres, mas a empresa cada vez mais rica. É essa a ideia, né? Para, de repente, que foi meio que aconteceu comigo, mas de repente
a pessoa agora está melhor. Não é que está melhor, estava juntando um pouquinho, né? Para fazer aquele boom, assim, diferente. Então, introduzido tudo isso desse módulo 2, pergunto agora para o João, nosso único homem da primeira turma. Espero que nas próximas turmas a gente tenha outros consultores a serem formados aí. João, o que mudou na sua forma de enxergar o seu conhecimento quando você entrou para o curso? Aí você pensou assim, tá, vou trabalhar ali a partir do meu conhecimento, né? Fazer consultoria, auditoria, dar treinamentos. Mas quando a gente passou por esse módulo 2, principalmente de estruturação de empresas, você falou assim, eita, olha, agora eu vejo mais sentido, agora está mais palpável. Ou não, você falou, nossa, que desespero, socorro. Conta aí. Boa tarde a todos. Meu nome é João Henrique. Eu sou químico de formação e me encarei aí o MBA, né, da Kelly. Foi assim um divisor de águas na minha vida, porque eu também ainda continuo, né, no CLT, mas todos esses módulos, o módulo 1, que foi um fortalecimento assim da minha mentalidade, e o módulo 2 também, quando você começou com as aulas, assim, eu assustei, falei, nossa, agora é para valer, agora eu vou ter que abrir uma empresa. Mal sabia ele que já tinha uma. É verdade. Mas foi muito importante assim, a gente saber toda a estruturação. Tipo, o que a gente precisava para construir essa carreira consultiva e todos os tópicos ali que a gente precisava ter para poder desenvolver a empresa. Bom. Agora, Caroline. A Carol, ela é minha sócia que não recebe por isso. Eu falo que ela é minha sócia que não recebe por isso. O marido dela vai me cobrar já já. Esse curso, assim como muita coisa que tem na minha empresa para profissionais de laboratório, foi criado a partir dela. Então, olha a responsabilidade, hein? É porque ela conversava demais comigo, às vezes até demais, né, Carol? Me perturbava bastante. Só que enquanto ela acha, e isso é bom para vocês terem essa visão, toda pessoa que chega no seu Instagram, que chega para você perguntando a sua área, beber um café, que não é da área, presta atenção nas curiosidades dessa pessoa, o que essa pessoa pensa. E era isso que eu fazia com a Carol, com as lamentações dela. Eu falava, gente, essa menina, ela está se desenvolvendo. E ela precisa de um chão para ela pisar. Porque já ela vai explodir ali dentro das paredes brancas e eu preciso ali... E aí, claro, foram vindo outras pessoas, né, com o mesmo intuito. Mas eu sempre prestava bastante atenção na Carol. Agora eu presto atenção... É porque ela é a filha mais velha, digamos assim. Agora eu presto atenção em todo mundo. E aí, Carol, como foi para você essa parte de... Você que já saiu do laboratório, já está ali, né, vivendo do seu conhecimento, quando você teve que montar a sua primeira proposta, precificar, montar o portfólio da sua empresa. Eu vi que esses dias você estava num evento apresentando, toda linda, apresentando a empresa pela primeira vez. Como foi essa sensação para você? Dá um peso de maior responsabilidade, dá um medinho? Como é que foi? Boa tarde, pessoal. Me chamo Caroline Batista. Eu sou tecnóloga em processos químicos e eu iniciei essa jornada com a Kelly, né? Quando ela fez ela, na verdade, estava fazendo como se fosse uma pesquisa, acredito que de mercado, né, dos produtos dela, em relação à questão de cursos, de mentoria, né? E surgiu essa questão da pós-graduação. Quando ela falou, eu digo assim, Kelly, eu topo, eu vou, faz que... Assim como outros produtos dela, eu já era aluna. Eu cheguei a perguntar, né? Foi. Na verdade, eu perguntei para a Carol, eu falei assim, olha, se eu transformasse uma mentoria numa pós-graduação, o que você acha? Eu topei na hora. Aí ela falou, eu acho que vai ser bom. Era melhor, porque, assim, no mercado a gente vê essa questão de mentorias e, às vezes, por não conhecer o trabalho, assim, mais profundamente de certos profissionais, as pessoas acabam com medo de entrar. Às vezes, preferem fazer um curso, né, principal, e depois vai iniciando em outras coisas. E a pós-graduação, como ela falou, tem a questão de uma certificação, a pessoa já vê com outros olhos, né? Vou ter um certificado aqui de uma pós-graduação, pelo MEC e tudo mais. Não só uma coisa específica, um
curso específico. E, assim, a questão da proposta, né, dessa precificação, com a questão do primeiro módulo, de desenvolvimento da gente, de perca de medo, daquele receio de precificar corretamente o valor do nosso serviço, não só, tipo, aquelas horas que a gente estava trabalhando ali, mas a solução que a gente estava oferecendo para o cliente, né, ofertando ao cliente, aquilo foi essa mudança, essa virada de chave na minha vida, na minha cabeça, foi tirando essa questão dos receios. E a primeira proposta, por incrível que pareça, foi para o laboratório que eu trabalhava. Eu saí de CLT, eu não estava, ainda estava prestando o seguro, né? É o aviso prévio, né? Que para sair, para me desligar. Nossa, um aviso prévio de, sei lá, 4 meses. Foi 60 dias, porque são quase 12 anos, então eu ainda fiquei 60 dias lá, assim, pedindo a Deus, meu Deus, me sustenta. Foi desse jeito. Mas, assim, a primeira proposta partiu de lá. Eles pediram que eu elaborasse um modelo de tantas horas para continuar o acompanhamento com eles, né, que eu não abandonasse eles, até porque eles iriam passar por auditoria. E partindo desse princípio, da mentalidade que a gente absorveu ali e da questão, a gente fez uma dinâmica também, lembra, né, de verificar, tipo, com o mercado, com você como professora, com outras pessoas do mercado, a questão de precificação, aquilo foi dando um norte para a gente e eu pude precificar. Coloquei um valor X lá pela solução que eu estava ofertando. A princípio, eu sabia que eles não iriam aceitar, porque, gente, uma coisa curiosa que eu até conversei com a Annelise na época também, era o valor da hora. Nossa, eu ia falar justamente isso. Quando você calcula a sua hora, que você está no laboratório e compara com a hora inicial. Gente, eu me senti... Eu mandei uma mensagem para ela, falei, viu, tá muito barato. Por favor, aumente esse valor. Eu me senti um sistema de escravidão, assim, literalmente, meu Deus, eu tô perdendo o tempo com a minha família, eu tinha sido mãe recentemente, então foi uma das coisas que pesou muito de eu querer sair para o laboratório, foi minha questão de saúde e também a questão com a minha filha. E quando eu vi a questão da minha hora ali, que estava valendo tão pouco, isso, quando eu fui montar a proposta, meu Deus, eu tô me desvalorizando aqui. Você lembra quantas vezes eles estão te pagando... duplicou, triplicou, quadruplicou o valor da sua hora? Ia quadruplicar, eles não aceitaram, né? O primeiro valor inicial. Eu já esperava por isso, que eu coloquei já um valor sim. Mas pelo menos umas 3 vezes mais está sendo pago hoje. E é o que eu expliquei para ela ali nas mentorias também, né? Que tudo bem, aceita, e no início é assim, você aceita, mas depois ela tem as entregas, como consultora, vai falar, olha aqui, eu entreguei o que precisava, ou até melhor do que precisava, então agora só funciona se for com tal hora. E agora parece que a valorização que antes eu não enxergava, você vê. Tipo assim, não, vem tal dia que vai estar a pessoa ali para você, tipo, treinar, né? Acompanhar aquela pessoa. Tipo assim, então, fechando para ter o laboratório, eu percebo isso. Eu percebo isso indo em vários laboratórios. Parece que, assim, eles já nem contam mais o salário. Sabe assim, o salário do técnico, do analista, parece que assim, já é uma coisa que faz parte da rotina e eles não conseguem nem valorizar aquilo porque não é barato. Assim, eles estão gastando menos, te pagando 3 vezes mais. Porque para ter você como CLT custava muito caro, só que parece que eles não fazem essa conta. E aí você se torna um bololô ali, igual a todo mundo. E aí, quando você sai e eles te veem... Nossa, eu tô pagando 3 vezes mais para ela, porque você acha que eles não fazem essa conta? Mas, na verdade, eles nem estão pagando tanto mais, assim, porque eles tinham os benefícios, tudo ali, né? Mas traz essa valorização mesmo. E é isso, é justamente essa a visão. Eu estava até comentando com a Sara. A gente, em questão de saúde, começa a se valorizar e se posicionar melhor no mercado. E para com os profissionais também, né? Porque outras pessoas você acaba incentivando. Você vê o pessoal do laboratório já tem outro olhar. Tinham aquele respeito comigo pela questão da chefia, da liderança, mas hoje já vê, assim, incentivam mesmo, porque estão vendo o diferencial na minha vida e a mudança na minha vida. Dona Annelise, nossa prodígia do curso. Annelise, ela já iniciou a carreira consultiva dela junto com a pós-graduação, porque já era algo ali que ela já estava mais preparada a sair. Tanto que quando ela me falou que saiu, eu só pensei assim, que bom. Não me deu tanto medinho igual as outras. Quando o João falar que vai sair do laboratório, meu Deus, eu vou tomar uma água com açúcar. Lá, você tem certeza? Mentira, eu nunca vou falar você tem certeza. A gente vai fazer uma festa, né? Quando ele Vamos. soltar foguete. Vamos fazer uma festa na carreta furacão.
para comemorar. Mas, no seu caso, Nelise, você começou ali, né, com alguns serviços pontuais e foi se estruturando mais com o curso. Mas em que momento você parou e pensou assim, é real? Porque, assim, no início, você meio que você está meio desesperado para pegar algum serviço, você está com medo, você tem conta para pagar. Todo mundo aqui tem suas responsabilidades. Mas um momento assim que você deu uma respiradinha e falou assim, é real. Conta pra gente como é que foi. Então, boa tarde. O meu nome é Annelise Carbonar. Eu sou tecnóloga em alimentos por formação. E como a Kelly comentou, né, eu já iniciei, então, a pós até... eu mandei várias mensagens para você. Vai ter essa pós? Vai dar certo, né? Falei, nossa, a menina tá me impressionando. Falei, vai ter essa pós? Porque a minha ideia realmente era sair do CLT, porque eu já havia... né, eu já estava trabalhando há 10 anos no laboratório que eu estava. E, assim, mudou gestão e tudo, então eu já estava bem saturada. E eu também, assim como a Carol, eu estava com um bebezinho recém-nascido. E a consultoria começou a aparecer na minha vida quando as pessoas começaram A enxergar como referência. Né, a me enxergar como referência e virem me perguntar as coisas, coisas de gestão e coisas de laboratório também específicas, né? Mas, assim, quando eu me dei conta, eu já estava prestando serviço, então, para uma outra empresa, que daí terceirizou o meu serviço, antes de iniciar a pós. E eu fiz alguns atendimentos para essa empresa, assim, antes de começar, né, a pós. E aí, logo quando começou a pós, eu tinha que voltar de licença maternidade. E aí eu falei, gente, não vou ficar mais. Né, que eu mandei para você, falei, Kelly, eu vou pedir a conta e vou tentar fazer um acordo, e, né, Deus abençoe. Diferente de você, não fiquei cumprindo aviso prévio, falei, no dia eles chegaram assim para mim, viu, você quer abrir mão da tua estabilidade? Falei, quero, onde que assino? Né? Então, assim, foi a partir deste momento que realmente eu me desliguei do CLT, eu falei, não, gente, agora é real, agora eu vou viver para mim, do meu conhecimento, as pessoas vão me buscar pelo que eu sei, né? E não apenas a Annelise do laboratório da empresa X, né? A Annelise consultora. Então, assim, claro que eu tive que mudar minha mentalidade também, porque a gente, quando é CLT, a gente tem vou ficar sem o salário, sem o seguro-desemprego, né? E tudo isso. Igual você falou, a gente precisa pagar conta, né? Então, teve todo esse receio no início. Mas, graças a Deus, assim, Deus foi colocando na minha vida pessoas certas também que me fizeram tomar essa decisão e foi a melhor decisão da minha vida. Eu ia perguntar isso no final, mas eu vou perguntar agora. Porque como a Annelise já estava nessa... Né, de todos eles, era a que já estava mais à frente. Você acha que valeu o curso? Valeu, e até te falei, faz outra pós. Ela quer outra. E olha, o curso dela se pagou em um mês. Que foi no primeiro mês, já se pagou. Já se pagou o investimento na pós. Ela já mandou eu triplicar o valor da pós. Não gostei, porque daí ela mandou eu aumentar, né, a minha receita. Eu falei, ai, Deus do céu, agora não vai mais ser isso. Duplicou. Eu falei, ai, Jesus. Mas a pós já se pagou no primeiro mês, assim. E como eu falei, né, Deus foi colocando na minha vida as pessoas certas, as pessoas chaves. Agradeço muito, né, de você ter aberto essa pós, porque para mim foi muito importante. Agora a gente vai para o módulo 3, que nós tivemos ali, que a gente chamou de estratégias integradas, visibilidade e marca. Uma outra questão que eu via no mercado, porque enquanto eu não decidia criar um curso como esse, eu estava o quê? Observando. Que é o que eu já falei para vocês, observem tudo. Então, eu observava os produtos semelhantes a esse, que é o que a gente comentou ali, né? Mentorias semelhantes, e sempre voltavam para o quê? Faça um produto digital, use o marketing. Era sempre voltado a isso. Se eu chegando e ensinasse, lembra daquela aula que eu dei só para você? De como trabalhar ali a comunicação, que aí você falou, meu Deus, explodiu, assim, foi a Nazaré, o meme da Nazaré. E já pensou assim, no primeiro... Não, eu já fiz. Lembra da aula pré-MBA? A Sara já saiu, querendo pedir de volta o dinheiro da matrícula. Imagina se no primeiro mês eu chego falando assim, olha, é assim que funciona trabalhar com redes sociais, é assim que você vai criar um produto, dá esse trabalho, todo mundo sai correndo. Por quê? Porque primeiro você se fortalece, depois você entende nos bastidores como você vai trabalhar para depois você se apresentar.
Não adianta ficar numa ânsia só focado em marketing, em estar nas redes sociais, em fazer a dancinha para viralizar e ter não sei quantas mil visualizações, se a sua estrutura está toda perdida. Está toda perdida, né? Por trás, assim, você não sabe nem igual a minha colega lá. Chegou uma demanda, não tinha nem modelo de proposta para emitir para o cliente. E isso é muito comum na carreira consultiva. Então, o que a gente... Foi um módulo bem curtinho, esse módulo, em que eu só dei uma aula e a gente teve como o módulo 2, que foi o denso lá, foi só eu. Eu e o Brasil. Eu rodando o Brasil, dando aula. Então, nesse módulo, a gente teve, de novo, o professor João Martins, a Fernanda Capa1 e a Jane Almeida, que é minha social media e me ajuda ali nas estratégias das redes sociais. Eu coloquei eles para falarem sobre isso, né? E eu lembro que a aula da Fernanda foi muito boa também, porque a Fernanda... Eu falei, Fernanda, eu preciso que você ensine a gente a vender. Só que a gente não gosta de vender. Então, você vai ter que dar uma aula de vendas para quem não quer vender. E ela realmente deu muitas possibilidades. A gente entendeu que... eu sempre falei, né? Eu tenho muita sorte assim na minha empresa porque eu não faço venda direta, eu não vendo. Mas a gente descobriu na aula, e isso até eu descobri, que existem várias formas de vender. Isso aqui que a gente está fazendo, gravando um bate-papo, é uma forma da gente se posicionar e as pessoas verem a gente como autoridade, e isso também é uma venda. Então, a gente vai quebrando essas coisas que colocam na cabeça da gente, né? De que vender é ruim, de que vender é feio, de que vender você está enganando alguém. E a gente faz isso com maior leveza. Também, a gente falou ali sobre posicionamento, né? E o quão é importante, e a Morena falou isso no início. Eu, pessoa física, sou muito parecida com eu, pessoa jurídica. E sim, porque você é uma pessoa única. E aí, a gente aprendeu que posicionamento é isso. Não adianta você... Aí eu brigava com eles, falava assim, não vai ter 2 redes sociais, tem uma rede social só, porque você não pode sair de um jeito numa rede... E na outra, que é a sua rede profissional, você se posicionar de uma outra forma. As pessoas percebem. Então, assim, não adianta nada eu descer até o chão, lá numa rede, na outra aparecer toda... Né? Então, é problema você ser como você é? Não, não é problema. Mas, se você muda muito quem é você como pessoa física e quem é você como pessoa jurídica, isso causa uma questão ali, um ruído, né? Então, nesse módulo, perguntar de novo para você, Sara. Você se via criando as conexões, vendo essa parte de vendas, de marketing, de redes sociais? Você que já não era, né, diferente dos outros, assim, você não tinha uma aversão às redes sociais, você já conseguia postar ali seu dia a dia. Mas quando você trouxe isso para o campo do trabalho, você percebeu, olha, dá para fazer isso, dá para se conectar de forma mais leve, não precisa ser pesado, não precisa ser maçante. Como foi para você? Bom, esse módulo, né, eu entendi que a forma como a gente se posiciona é importante para as pessoas justamente saber o que você faz da sua vida, né? E eu entendi também assim que não é só você chegar e postar o que você faz, né? Tem toda uma estratégia por trás, o porquê que você está fazendo isso e também contextos, né? A gente tem que divulgar o nosso trabalho, mas contextualizar e também trazer uma certa humanidade, né, para as nossas redes sociais, vamos supor. Então, como você estava falando, eu não posso ser diferente da pessoa que eu sou profissional e a pessoa que eu sou no off, né, vamos dizer assim, porque acaba que gera um choque. E as pessoas buscam essa conexão mesmo, né? Então, nossa, deixa eu ver o que a Sara está fazendo ali. A Sara faz academia, eu também faço. Então, assim, é uma forma de você se conectar com as pessoas, né? Não só pelo seu trabalho, mas pela sua vida pessoal também. Então, esse módulo foi importante para a gente entender isso, como que funcionam os bastidores, né? Vamos dizer assim. Então, foi muito, muito importante. É um módulo que a gente fala porta para fora, né? Que é assim, o que vão ver de você? O que vão ver de você? Todos vocês se mostrando como capazes de atender os clientes, de atender os alunos, e como vocês vão atrair essas pessoas e mostrar que você pode ajudar. Né? E sempre de uma forma leve. Eu tenho certeza que todos vocês aqui, eu nunca fui super insistente. Nossa, o João não precisa insistir muito. O João só falei, meu querido, e aí, cadê sua inscrição na pós? Aí ele, então tá, então eu vou fazer.
Mas eu não gosto muito dessa. E tudo bem, tá? Quando você é muito insistente. Mas eu não gosto dessa pegada muito insistente. Eu gosto de mostrar para a pessoa o que é importante. E tem gente que vai ver, tem gente que não vai ver. E essa questão também, de novo, de posicionamento, é muito assim, um equilíbrio também. Porque se você é muito, por exemplo, a Sara, vamos voltar no tempo. A Sara que, né, já tinha ali a desenvoltura muito mais que eu, porque quando eu não tinha minha empresa, eu só postava cervejas no meu. Aí eu era bem, parecia, hoje quando eu vejo de fora, parecia que eu era uma alcoólatra. Mas é porque eu gosto muito de cervejas, assim, artesanais e tal. E eu só postava isso, não postava nada. Aí eu lembro que mais no último ano, assim, que eu estava no laboratório, antes de montar minha empresa, eu fazia muita palestra lá. Aí, do nada, eu soltava uma palestra, sem contextualização. Aí as pessoas, que legal, mas tipo assim, não tô entendendo nada, né? Aí, imagina a Sara fazendo isso. Tá lá no laboratório. Se desde então, né, se ela tivesse antes, aquela mentalidade, tô aqui no laboratório, deixa eu postar, deixa eu explicar o que é. Não é sobre você ser um criador de conteúdo, ou você querer ser o professor da internet, mas você mostrar o que você faz. Eu tenho certeza que vocês passam por isso, que eu passo por isso com a minha família. Hoje não mais, porque eles me seguem, né? Tem os familiares lá que me seguem. Mas antes as pessoas falavam assim, mas você fez doutorado e você faz o quê? Você sabe fazer shampoo, sabão, essas coisas como química? Não, eu não sei nada de processo, eu não sei. Porque eu vou pegar uma receita aqui de não sei das quantas, de uma batida, de uma erva, que aí você analisa e vê o que é bom. Eu não sei fazer isso. Eu sei fazer análise. E assim, isso é complexo e tal, então as pessoas não entendiam muito o que você faz. Então, se você contextualiza, já fica mais fácil. Então, se antes a Sara tivesse feito isso, ela já teria fortalecido a marca pessoal dela. Para quando ela chegasse e falasse, olha, estou abrindo como é o nome da sua empresa? SS, né? SS Consultoria. A SS Consultoria, neste momento, agora ela deu uma institucionalizada naquilo que ela já tinha. Ou, ao contrário, se ela fica só Sara, e não coloca, olha, eu presto serviço de consultoria, tá? Eu dou treinamentos para a área, tá? As pessoas também só vão ver a Sara legalzinha. Teve até no próximo módulo, né, que é de jornadas inspiracionais, teve 2 pessoas que eu convidei, que depois eu vou falar como é que funcionava esse módulo, mas, assim, 2 pessoas que eu seguia na internet, eu convidei para dar aula, e depois eu descobri que eles não são consultores, eles só produzem conteúdo. E, assim, pessoas com 15, 20 mil seguidores. Quase que eu falei assim, ei, vamos fazer quer que eu seja sua sócia? Bora botar dinheiro nesse bolso aí. Porque como que a pessoa tem esse monte de seguidor, produz conteúdo continuamente na internet e não faz isso o ganha-pão dela, que eu tenho certeza que não é uma pessoa assim que vive super bem. Eu trabalho com o que eu amo o que eu faço, mas eu também tenho conta para pagar, assim como todo mundo. Então, assim, tem gente que não consegue ponderar isso, essa diferença entre você mostrar a sua vida, você mostrar que você é muito focada, as meninas mostrarem os filhos delas, nós mostrarmos nossos cachorrinhos, e o João também mostrar a família dele, né? Isso faz parte ali da caminhada. Agora, Annelise, de novo. O que você implementou, adaptou no seu modelo de atendimento que você foi já que meio fazendo, depois ali desse módulo, principalmente esse módulo aí de vendas e marketing? Primeiro de tudo, a questão do Instagram, né? Porque, meu Deus, eu sofri bastante na questão de... Porque o Instagram era meu... Como que é meu... Não, O escape, a válvula de escape. Assim, não postava cerveja, porque eu quase não bebia, né? Mas postava, assim, minha vida. É como se fosse... Antigamente tinha um vlog. Um blog. Meu Instagram era assim. Então, primeiro de tudo, eu tive que ter essa mudança novamente de mentalidade para me posicionar corretamente. Porque ali eu tinha familiares, amigos, e meu Instagram era fechado, né? Então, eu postava realmente só o que era necessário ali para quem me segue tá sabendo. O pessoal sabia que eu trabalhava em laboratório, mas laboratório do quê? O que você faz, né? Às vezes eu também... Às vezes acham que é laboratório clínico, né? Que a gente trabalha. Às vezes eu também postava foto de uns Erlen coloridos, assim, e daí, né? Então, essa primeira adaptação foi muito importante ali para o meu Instagram, porque daí, assim, desde o começo da pós, eu acho que eu já ganhei em torno de uns 300 seguidores, né? Por enquanto, 10 meses? E sim, por enquanto, ainda o Instagram não tá me dando o retorno que eu esperava.
né? Mas é uma construção. Mas aconteceu, né, toda essa... Porque Mas assim, no- a gente vai postando, vai sendo repostado, né? No as coisas. LinkedIn você tá bombando, né? Não, no LinkedIn eu sou top vice lá. Então, assim... É importante a gente falar que a gente não focou em uma rede social, né? Que a gente fala mais Instagram, mas tem o LinkedIn. Mas são redes totalmente diferentes, que eu vejo que lá no LinkedIn eu posto alguma coisa específica da área, várias pessoas veem, curtem, seguem e tal, né? No Instagram é diferente, tipo, as pessoas ficam de certo igual você, tipo, o que essa louca tá postando coisa aqui agora, né? Mas foi essa mudança, principalmente a do posicionamento nas redes sociais. A questão do network, que para mim foi muito importante, porque como a gente já conversou, né? Por enquanto ainda não estou divulgando meus trabalhos, porque a minha ideia era... Ai, dá licença que a agenda dela já tá cheia e ela não tá nem podendo divulgar. Dá licença. Né? Então, assim, eu quis a vida de consultora também para conciliar, assim como a Carol, as meninas, né, a questão da família e também minha vida social, porque a gente ficava mais de 12 horas dentro do laboratório. Então, assim, né, não estou oferecendo serviço, mas a parte do network foi muito importante, porque as pessoas me indicam hoje, né, para estar realizando os trabalhos. E a questão também, né, de trazer esse encantamento para as pessoas, porque muita gente que me segue reposta minhas coisas, né, as meninas aqui principalmente que trabalham nessa parte de liderança, né, que é o meu produto ali, reposta e a gente fala, olha, tem alguém realmente que está aproveitando, né, esse conteúdo, faz importância na vida de alguém e alguém está vendo e isso vai ser uma mensagem, né, para essa pessoa. Então, esse módulo trouxe, assim, realmente esse divisor de águas, né? Assim, a Annelise profissional da Annelise lá na casa dela com a família dela. Então, eu acho que foi esse ponto principal. E é gostoso quando você se coloca como profissional ali. Sim. Primeiro você fica um pouco com vergonha, mas depois parece que traz uma utilidade atrás daquela rede social. Porque antes, de novo, era só a família, né? Sim. Eu, minhas bebidas, você, sua família. E o apoio também das pessoas, né? Se a gente observar, às vezes, pessoas que a gente nem parava para pensar que estavam observando a gente, mas quando a gente começa a se posicionar, mostrar o que a gente faz, a gente não sabia que a gente agregava tanto valor Sim. daquela forma. Isso E rede mesmo. social é muito isso. As pessoas estão te observando para o momento certo, falar, nossa, deixa eu te contratar e tal. E é uma questão que vocês vão passar, tá? Porque eu passo, às vezes, eu que já tenho, né, ali desde 2023, minha agenda, eu não tenho muita preocupação em lotar a minha agenda. Os meus produtos já são validados no mercado. Eu poderia muito bem diminuir o ritmo ali nas redes sociais. E olha que eu não posto todo dia, né? E mesmo assim, eu poderia já diminuir o ritmo, dar umas paradas. Mas por que eu não paro? Porque a gente tem que oxigenar a base. De novo, o medo, né, do retrocesso é tão grande que a gente não pode cruzar os braços e falar, já tá bom, já consegui, né, o mínimo que eu esperava ali. Não, você tá sempre... E é muito motivador também as pessoas ali conversar com você e falar, nossa, esse post me ajudou. Nossa, quantas pessoas que nunca compraram um curso meu, mas falam, olha, me ajudou. Esse post seu aqui me deu clareza. Nossa, isso aqui né, me apoiou em resolver tal problema no laboratório. Então, isso é bem gratificante. João, e a sua visibilidade? Como foi para você também essa questão de redes sociais, de vendas? Aí, primeiro, você, né, baixou ali na parte do... Ixi, agora é sério, agora eu vou ter empresa. Aí vem a menina com outro modo. Ai, meu Deus, agora eu vou ter que criar conteúdo. Aí veio o outro módulo, né, que foi a parte de criação de conteúdos. E eu também uma pessoa que não postava nada no meu Instagram. Eu era Nem foto ele tinha. Low profile, né? E aí agora eu vou ter que começar a mudar e começar a postar. Mas, assim, foi muito positivo. Porque com as aulas, né, com a Jane falando sobre como a gente tem que se posicionar, foi muito importante. E aí eu comecei, né, a postar nas redes, e a interação com as pessoas faz a gente ficar bem animado, assim, a postar mais, a buscar mais conteúdos para fazer a divulgação. Foi um choque no início, mas bom. E tem um caso que uma pessoa virou pro João e falou assim, o que você tá achando? Onde você quer chegar
fazendo isso que você está fazendo no Instagram, não foi, João? É verdade. Eu tenho alguns haters no Instagram. Não, mas o hater é um hater que ele conhece. Tipo, hater familiar, amigos próximos, assim, que aí dá uma travada, assim. Aí eu recebi esse tipo de comentário e aí eu ficava um pouco travado, mas aí eu lembrava das aulas do módulo 1, que eu já tinha fortalecido a minha mentalidade, eu falei, não, eu vou seguir. Eu também já, nossa, agora parou um pouco, mas eu lembro que eu lá, eu nunca fui uma pessoa envergonhada, mas assim, você não sabe quem tá te vendo ali na rede social. Aí você grava um vídeo nas melhores condições que você tem, nossa, esse vídeo tá embaçado, nossa, não sei o quê, e tipo assim, sua tia, sua prima, sua amiga, falei, meu Deus, essa pessoa tá pensando nisso, imagine o desconhecido. Não, o desconhecido tá achando legal, olha lá, uma pessoa nova. O desconhecido interage, pergunta, né? E as pessoas assim, que a gente espera ter um apoio, no meu caso, foi assim, o que tentou me deixar para baixo. Assim. Mas não atingiu, porque o módulo 1, Isso. gostei. E aí a gente foi caminhando para o final do curso, em que a gente teve um módulo que também, esse foi bem... Esse eu pensei lá no início. Porque como... eu sou uma pessoa muito focada e nada ao meu redor me desfoca. Eu sei que nem todo mundo é assim. E aí eu não queria que eles tivessem aquele medo assim de e realmente isso não aconteceu, né? De ter aquele medo assim de deu certo só porque foi para Kelly, só porque talvez ela, né, os chakras dela estavam alinhados ali quando deu tudo certo para ela. Então, eu quis trazer jornadas de diferentes pessoas. Então, nós tivemos 14 profissionais. Parece que foi pouco, né, mas foram muitos profissionais que trabalham com o conhecimento deles. Alguns têm empresa e já não executam o atendimento, eles colocam pessoas ali que eles contratam para executar. Outros estão começando, outros estão mais avançados. A gente teve, inúmeros exemplos de formas diferentes de como viver do conhecimento, além da minha. E eu achava interessante porque, assim, às vezes eles complementavam coisas que eu falava, às vezes eles tinham uma postura completamente diferente da minha e funcionava muito bem, né? A gente teve algumas pessoas que falavam, olha, eu tô há 5 anos tentando viver do meu conhecimento, mas só tem 1 ano que eu tô levando isso a sério. Então, eu demorei a ter resultado. E quando eu convidei esses outros palestrantes, eu falei, por favor, sejam sinceros, porque assim, a gente está conversando com pessoas que têm o sonho, e a gente tem responsabilidade sobre o sonho de vocês, né? Então, assim, não vai ficar fingindo que deu tudo lindo na sua vida, porque não deu. Quando eu contei, também teve uma das aulas ali no primeiro módulo, que eu contei como foi para eu chegar até onde eu estou, que eu contei muita coisa que eu tive que passar ali na minha empresa. O meu primeiro ano de empresa, gente, eu faturei R$8.000. Então, assim, era totalmente desanimador. R$8.000 não era nem o salário que eu tinha no laboratório. Imagina você passar 10 meses para... tudo bem, né? A gente estava no meio da pandemia e tal, então eu já imaginava que ia ser difícil, mas... É bom você falar que a jornada foi assim, porque as pessoas entendem que o começo é difícil para todo mundo, né? E aí, dentro dessas jornadas inspiracionais, Sara, não sei se você vai lembrar, mas qual que foi a história que mais te impactou ali de todos os outros consultores? Bom, esse módulo também, assim como todos os outros, né, foi importante para a gente entender a jornada de cada um, né? Porque o que nós todos aqui temos em comum e os outros 14 consultores também têm em comum foi a insatisfação por algo, né? Então, a insatisfação com aquele trabalho que você estava levando ali, a insatisfação de você não ter um tempo com a sua família, né? Então, a partir dessa insatisfação, todos eles resolveram pensar assim, bom, eu preciso mudar alguma coisa aqui. E é admirável, né? Principalmente a Kelly, que é a nossa mentora, e todos os outros consultores, né, ter desbravado esse caminho aí sozinhos, né? Então, e agora a gente está tendo a oportunidade de seguir o caminho da Kelly, né, que é a nossa mentora. Então, assim, todas as histórias foram inspiradoras para mim, né? Cada um com a sua particularidade ali, a sua dificuldade, o seu nicho, né, que também é um caso a se pensar assim, nossa, tantos consultores, né? Será que tem demanda para todo mundo? E tem, gente, tem demanda. Cada um foca numa coisa. Cada um focado num tipo de atendimento, num trabalho diferente.
E a história que mais me chamou a atenção foi a da Natácia, que foi uma das últimas consultoras que a gente teve contato, né? E pelo fato da trajetória dela ser muito parecida com a minha e também pelo fato dela ser bióloga, e não só, né, pela trajetória dela, mas porque pela consultora que ela é. A minha principal inspiração é a Kelly, óbvio, mas em segundo lugar é a Natácia, porque ela já chegou no ciúme. Não tem que ter segundo lugar, só eu. Eu sou possessiva. Olha só. Mas pode ficar tranquila, Kelly. Então, assim, ela já chegou num nível que eu pretendo chegar, que é fazer... Ó, ela é muito chique, né? Ela faz atendimentos fora do Brasil. Então, para mim, quando eu vi a história dela, eu fiquei assim, falei, nossa, eu consigo chegar até lá também, né? Então, mas talvez assim, se você tivesse escutado essa história dela há 3 anos atrás, você ia falar, nossa... Não, impossível. Impossível. Impossível, né? E, assim, e a cada... Um momento você falou, assim, que a gente nunca desanimou e tal, assim... Toda a aula com a Kelly era uma injeção de motivação, né? Às vezes eu estava assim, nossa, gente, será que realmente isso vai dar certo? Todo momento. Enquanto não deu certo, eu não quietei, né? Mas agora... então, cada aula que eu tinha com você, a cada encontro, né, que nós tínhamos, era uma injeção de motivação. Então, eu saía da aula assim, poxa, realmente aquele está certo, esse trem vai dar certo. Não é? Agora a pós acabou, como que a gente vai fazer? Se virem. Ela vai fazer eu desmamei outra pós. vocês. Né? Ela vai fazer outra pós. Não, quero. Inventa outra pós aí, que a gente já está inscrito. 2.0. Ela NB vai fazer 2.0. pós-venda dela agora. Ela vai chamar nós a cada 15 dias e falar, e daí, tudo bem? É o pós-venda. Deu certo. Mas o quão é importante, né, a gente ter um direcionamento correto. Porque eu acabei de falar, né? No meu primeiro ano de empresa não foi lá essas coisas. Eu já imaginava que para eles ia ser melhor, eu já imaginava. Por quê? Porque se não fosse, eu ia fazer C. Mas foi tão leve e fluido realmente acontecer, porque assim, eu ensinei para eles, né, ali durante todo o curso, não foram coisas que eu aprendi em 2020, 2021. Eu falei para eles, né, que eu pago uma consultoria de R$50 mil que me ensina coisas que eu fico assim... Puf. Aí, o que deu tempo de eu repassar para eles, que óbvio, tem coisas que não é o momento deles saberem, porque senão vai ser muito mais informação do que ajuda. Mas aquilo que eu já sabia que podia ajudar, eu já fui falando logo. Porque isso é o lance de você estar ali ao lado de pessoas que já estão fazendo o que você faz. Porque, com isso, o resultado vem muito mais fácil. Então, fica muito mais palpável. João, teve algum dos palestrantes ali dessas jornadas inspiracionais que te motivou também e falou assim, nossa, agora eu acho que dá, olha só, você, né, por ser pai de família, ter 2 filhos, não que as meninas também não colaborem nos lares delas, mas a gente sabe que para o homem é mais pesado isso. Teve alguém ali que te deu uma injeção de ânimo? Que quase que você ligou no laboratório, quase você mandou um e-mail dando tchau. Eu não estou conseguindo lembrar o nome dele, mas foi aquele acho que ele trabalhava num laboratório acho que em Piracicaba. Ah, o Marcos. O Marcos foi muito sincero, né? Foi. E aí, com a vivência dele, a história dele, assim, me impactou bastante. Porque ele também era casado, pai de família, e aí ele deixou o CLT, e aí passou por um momento de dificuldade que ele contou, e hoje ele está com a empresa dele, e o faturamento só aumentando. Sim. A história dele foi bem impactante para mim. E ele foi um dos que contou, né, que assim, ele estava passando por dificuldades que ele não levou a empresa dele a sério. Isso, Ele foi, porque isso acontece muito, e eu espero que não aconteça com vocês, senão o pós-venda vai ser presencial, assim. Mas aí a pessoa passa por isso aqui. Gente, a pessoa é humilhada no laboratório, ela fica 12 horas, sabe, passa inúmeras coisas e não desiste, não. Aí uma dificuldadezinha que for passar, ai, não quero mais isso. Porque é muito fácil você abandonar aquilo que é para você mesmo. Quando você está no compromisso com o outro, não, mas o que o laboratório... Eu estou bem insatisfeita aqui, mas e se eu sair, como o laboratório vai ficar? E se você abandonar o seu sonho, como que, né, você vai viver daqui para frente? Eu acho que é impossível, né? As meninas que já saíram, vocês pensarem em estar retornando. Agora, vocês já... daqui para frente, se precisar, a gente vende... É igual eu faço. Se precisar, eu largo tudo e vou vender bombom no coisa. Mas
voltar para o laboratório é muito difícil. Carol, nessa parte aí das jornadas inspiracionais, você teve alguma ideia de... Várias, né? Eu acho que todos tiveram. Mas teve uma que você falou assim, não tinha pensado que eu pudesse trabalhar dessa forma. E essa pessoa aqui me trouxe uma ideia nova. Porque você era uma que perguntava bastante, assim, todos os... desse módulo, assim, você puxava bastante pergunta para os convidados. Pronto. Essa questão, essa jornada inspiracional, ela me motivou bastante, né? Porque trouxe várias histórias de outros consultores de diferentes áreas, né? A gente viu pessoal de construção de civil, da nossa própria área de gestão de química de alimentos, biólogos, e o Marcos também na parte de gestão de qualidade, se eu não me engano. Pessoal só da qualidade. Então, assim, foi mostrando aquela limitação que às vezes a gente tinha no laboratório, né? Que seria só aquela parte técnica. Não, tudo que a gente absorveu no laboratório pode gerar um serviço, um produto, uma mentoria, né? Ou uma parceria, né? E outras coisas também que eles mostraram muito foi a importância do network, gente. Que eu até fui para esse evento, não é da minha área assim, voltada especificamente de alimentos, né? Não é a minha especialização, eu sou química, mas vi essa parte microbiológica, eu pude acompanhar no laboratório como coordenadora. Então, assim, eu vi uma oportunidade, eu vou lá. E do nada surgiu a ideia, eu tô aqui, vou tirar sua foto, não, vou gravar logo meu vídeo e me apresentar como consultora e dizer que eu estou aberta a oportunidades. Abri ali, tipo, tirei aquela trava que eu estava da rede social. Ainda não estou muito familiarizada em frente às câmeras, mas foi ali o pontapé que eu senti e dizer, não, aqui é a minha hora. E foi onde eles pregaram muito essa questão do network, das parcerias, que a gente investisse nisso. Porque, em algum momento, a gente pode estar ali desanimado, né, de alguma forma, mais uma indicação. Mas não só esperar por essa indicação, da gente ir lá bater na porta, mandar um e-mail, ligar um WhatsApp. Então, assim, mostrou várias formas, tanto de a gente buscar o serviço, né, e se mostrar para as pessoas que a gente está ali, como também para a gente seguir, né, de várias formas. Eu também gostei bastante desse módulo, da estrutura desse módulo. Assim como o módulo, acho que foram meus preferidos, assim. Porque foi muitas pessoas ali que eu convidei são meus colegas, mas a gente não tinha esse tempo de bater esse papo sobre coisas que eles falaram. E é uma coisa curiosa que eu comentei, acho que com você, né, amor? Semana passada. Todos eles saíam e me mandavam o WhatsApp e falavam assim, como assim? Eles já vão realmente... Porque o que as pessoas imaginam? Uma pós-graduação para ser consultor. E o que é ser consultor? Quais os serviços que você pode... Um trem muito assim... Como é que fala? Superficial e teórico. Aí eles saíam e falavam assim, como assim? Eles já têm produto? Como assim? Eles já têm serviço? Eu falava, pois como assim? Eu também ficava... Graças a Deus. Eles já têm empresa. Eles já têm um CNPJ. Ei, era obrigatório, viu? Epa, não obriguei nada. Aí, imagina, né, Carol? Era pressão em cima da Carol para abrir esse CNPJ. E aí eles ficavam chocados, assim. Daí eu falava, nossa, realmente eu estou levando eles para o caminho certo. Amém. E aí a gente chegou, então, para esse módulo mão na prática, que eu chamei no modelo de curso, né? Ali que eu acabei não citando no início, mas essa pós-graduação ela é em parceria com a Faciência, que é uma faculdade de Curitiba. Daí, para estruturar o curso, a gente tem que fazer um planejamento ali. E aí, lá eu coloquei bem superficial, porque eu não sabia como é que ia ser. Eu coloquei, olha, a gente vai montar um plano de ação de coisas que eles vão ter que fazer. Aí, quando eu vi que dava para apertar mais, eu falei, não, agora vai ter que... Eu mudava as regras todo dia. Porque o bom de ser dono do curso... É que todo dia eu mudava as regras. E falei assim, não, dá para apertar mais. Dá para eu estruturar realmente ali a empresa deles, a esteira de produtos, tudo. Tudo, né, da entrada até a saída dos serviços. E a gente trocou, então, o conhecido TCC por mentorias. Então, eu tinha mentoria particular com todos eles, de 15 dias. Foi uns 3 meses, os últimos 3 meses de curso. Enquanto rolava o módulo 4, de jornadas inspiracionais, a gente estava nesse módulo 5 aí de aplicação prática.
Então, foi realmente um módulo que a gente estruturou ali o serviço deles. E aí, Annelise, você esperava que esse módulo ia ter tanta entrega? Ou você achou que também ia ser superficial, igual eu coloquei no curso? Igual eu achava também que ia ser superficial. Não, eu já fiz vários outros cursos, né? Não MBA, mas outras pós-graduações que a gente vai assim, vou levando, deixa a vida me levar, né? Certificado, nossa, que bom pôr no meu currículo. Aí você não tinha visto uma professora tão brava. Aí assim, né? Eu já conhecia você das redes sociais, eu já era a minha inspiração também. Mas, assim, eu sabia que vinha coisa boa, mas tudo isso não imaginava, né? Então, assim, quando você falou que não ia ter o TCC, que ia ser ali a definição de um produto, esteira de produto, abrir o CNPJ, né? Eu falei, meu Deus, é verdade, e agora, né? Então, assim, claro que você, sendo meio rígida, assim, com a gente foi, pra mim, principalmente, porque eu sou assim, eu tenho déficit de atenção, né? Então, tô fazendo uma coisa, daqui a pouco, tá com uma música ali, vou olhar o TikTok. Então, assim, pra mim foi muito importante, principalmente a parte de estruturação ali da minha mentoria, né? Que depois a gente vai comentar também um pouquinho. Mas, assim, eu já imaginava que viria coisa boa, mas não tanta coisa boa e não toda essa bagagem que você trouxe, né? Você, principalmente, mas também os outros professores, os consultores que trouxeram todas essas inspirações pra gente, né? Mas provavelmente aqui de todo mundo, quem mais nos inspira é você, né? Mas, assim, foi muito engraçado, porque eu falei pro meu marido falou assim, tá, e daí vai terminar a pós, e daí vai fazer o quê? Até seu marido... Daí Vai fazer o quê da ele vida? vai fazer o quê? Eu falei, pois é, acho que... Pronto, eu vou mudar de profissão. Agora eu vou ser incentivadora, chicoteadora do povo. Daí eu falei pra ele, eu já falei pra Kelly pra ela fazer uma outra pós. Não, eu vou fazer um grupo. Eu falei, né, que eu vou fazer um grupo só de broncas. Áudios diários de broncas. Quanto você já vendeu de curso hoje? Porque, igual eu falei, né? Eu tinha uma meta, daí chegou na meta, vamos dobrar a meta. Né? Então, é meio assim o negócio. Então... Gente, como vocês sofreram nossa, nesse... E assim, mas isso foi também potencializando esse módulo depois da aula da Tati. Lembra da aula da Tati do perfil? Então, quando eu vi que o perfil de vocês era mais Tonice, eu falei, vixe, eu tô ferrada, que se esse povo não gerar resultado para mim, ninguém vai no outro curso. Deixa eu ligar o 220 aqui. E assim, e funcionou muito bem essa estrutura de plano de ação, porque eu tinha um encontro com eles e falava, olha, a aula que vem tem que trazer isso, isso e isso pronto. Uhum. Aí eles meio que se desculpavam, ai, não deu tempo, não sei o quê. E ficavam ali, né? Mas no fim deu tudo certo. Mas a gente vai ter que ver aí se a segunda turma, né? Se Deus quiser, a segunda turma, vamos ter mais alunos. Eu vou ter que rever esse modelo aí de mentoria. Porque tinha dia que eu repetia a mesma coisa, eu cansava. Agora tem que ser em grupo. Agora vai ter que vocês... assim, primeira turma sempre tem benefícios. A segunda turma é o que acontecer, né? E, por último, a gente teve um módulo... que é o módulo 6, né, que eu chamei de módulo livre. Então, eles não tinham obrigatoriedade de assistir às aulas desse módulo, que, em momento algum, vocês viram que que esse curso, ele foi voltado a conhecimento técnico. Conhecimento técnico já estão com eles. Todos eles, na verdade, já fizeram outros cursos técnicos comigo, né, para... se aperfeiçoarem mais, principalmente o João, a Morane, a Sara e a Carol, que estão mais intensivamente nessa parte técnica. Então, eu fui ajudando eles a construírem essa parte técnica também. Só que, em momento algum, nosso foco foi esse. Então, eu deixei esse módulo para complementar. Então, assim, o curso de formação de auditores, para quem quer ser auditor, tem lá. Algumas partes básicas de qualidade... gestão laboratorial da qualidade, né? A parte estatística e processos técnicos laboratoriais. Então, a gente deixou esse módulo mesmo ali para compilar esses conhecimentos técnicos. E aí, Carol, teve algum conteúdo técnico? Eu sei que muitos daqueles ali você já tinha assistido no outro programa, mas que te incentivou, que é algo que você vai levar para o mercado. O que foi de mais impactante ali na parte dos conteúdos técnicos? Eu sei que você fez também o de formação de auditores, né?
Não sei como que foi, se teve bastante virada de chave nesse. Conta aí, qual que você achou melhor? Pronto, eu já sou aluna da Kelly desde o início, assim, da questão dos cursos dela, do LabKey Class mesmo. Então, boa parte da estruturação desse conteúdo livre eu já tinha assistido, né, que é a parte de gestão de equipamentos, de incerteza, validação, aquilo que eu já precisava lá no laboratório, eu sempre estava consultando, sou até já aluna vitalícia lá no LabKey Class. E, então, assim, para mim, esse módulo que agregou mais foi justamente a parte de formação de auditores, porque eu não tinha acesso, né, não tinha ainda adquirido esse curso, e ele veio agregar justamente com a parte mais prática, mais voltada realmente para a aplicação de avaliação dos requisitos de uma forma mais prática, né? De realmente avaliar aquela não conformidade, se era não conformidade, se era um trabalho não conforme. Então, aquilo ali foi o que agregou mais para mim, porque o restante eu já vinha adquirindo como bagagem técnica. E você, Mo? O que você sente que melhorou na sua entrega ali dos seus serviços, depois que você lapidou esses conhecimentos técnicos? Eu acho que é a própria questão da qualidade do meu serviço, né? Porque eu me via antes como a profissional puramente executora. O robozinho do laboratório que estava ali fazendo... Mão de obra. Exatamente, fazendo análises, entregando resultados ao final do dia. Somente isso. Eu não tinha aquela preocupação e o conhecimento suficiente para fazer a avaliação crítica daquilo que eu estava executando no laboratório. Então, para mim, assim, eu acho que o ponto principal, na verdade, acho que não o ponto principal, mas o momento principal em que eu vi que esse conhecimento agregou muito na minha carreira e me deu assim esse alavancar mesmo de conhecimento foi durante uma auditoria, né, externa do Inmetro, onde na primeira auditoria eu me senti super insegura, não sabia o que responder, conversava com a Annelise hoje sobre isso ainda, relatando alguns momentos ali. E foi a partir daí que eu comecei a procurar, né, os cursos, encontrei a Kelly, já agarrei, não larguei mais. E nossa segunda vez aqui em Campinas. Sim, segundo momento já. E aí eu busquei me aperfeiçoar, né, tecnicamente. E na segunda auditoria, nossa, foi outro mundo, assim, eu já tinha segurança, o pessoal do laboratório me buscava para responder as dúvidas, né, para tirar as dúvidas, tanto no momento da auditoria, como pós-auditoria, como vamos solucionar, você que já conhece, você que estudou, você que procurou. Então, isso me deu a certeza de que eu realmente estava melhor desenvolvida, que eu realmente tinha lapidado o meu conhecimento técnico. Então, isso foi, assim, para mim, de grande valia, porque eu passei a não esperar reconhecimento dos outros, mas eu comecei a perceber, poxa, eu tenho um conhecimento muito maior do que quando eu iniciei a carreira no laboratório. E aí, dali para frente, foi só pensar em transmitir esse conhecimento para as outras pessoas, para outros laboratórios, né? Que é o que você faz e é o que você também nos ensina, né? Que um conhecimento que é guardado só para si não vale de nada, né? Então, a partir dali, eu comecei a pensar nessa possibilidade. Poxa, agora eu já me desenvolvi, eu quero desenvolver outras pessoas, outros laboratórios também, né? E proporcionar o mesmo sentimento que eu tive de crescimento para outros indivíduos. E a gente está numa semanas intensas. A Moraina foi a primeira de toda a turma que conseguiu me acompanhar agora do outro lado, né? Não sei se você já contou para eles que a vida do auditor não é fácil. Nada fácil. Eu falei para ela, você tem certeza que você quer isso? Porque, olha, eu tive a oportunidade de auditar o laboratório da Moraina, inclusive, assim, ela... né, fez muita insistência para que eu fosse prestar serviço lá no laboratório. Daí, eu pedi, né, para que o laboratório deixasse... Ela também presta já serviço como consultora, assim como a Carol, dentro do laboratório que ela trabalhava. E eu falei, tem como ela me acompanhar ali, né? E foi muito tenso, briguei demais com ela. E a gente saía... E ela falava assim, nos últimos dias, que era documentação, ela falou, é muita coisa... É muita coisa, senhora amada, é muita pergunta, é muito detalhe. Eu saí pedindo socorro, mas, por outro lado, eu saí na certeza de que é desafiador, é cansativo, em alguns momentos, exaustivo mesmo, mas eu não tenho dúvida de que é o que eu quero, né? E eu penso assim, também era exaustivo no laboratório.
E era algo assim que eu já não sentia mais aquela sensação prazerosa do desafio, assim, de nossa, eu tive um dia cansativo, porém eu aprendi algo diferente, eu vivi algo diferente. E ali não, foi realmente uma experiência um pouquinho assustadora, como você falou, né, passar de auditada para auditora, mas foi uma experiência incrível e me trouxe a certeza de que sim, eu devo continuar, né, nesse caminho. E continuar, obviamente, me desenvolvendo para oferecer o melhor aí dentro do mercado, né? Ela me ajudou com 3 não conformidade. O pessoal do laboratório não gostou muito, Com muito mas... custo de eu falar, você tem que me ajudar. Falei para ela, mas foi uma experiência ótima ter ela ali me acompanhando na auditoria. E uma coisa também que eu ia... que eu lembrei que nas mentorias individuais, aconteceu isso também, não sei se a Morena vai lembrar, mas eu estava lá, assim, super concentrada, construindo ali o produto dela e tal, e ela falou assim, nossa, mas você vai fazer tudo? Tipo assim, você vai dar as ideias mesmo? Aí eu falei, vou, porque tem muita coisa na minha cabeça. Eu preciso dissipar para algum canto. Ela falou, meu Deus. Tipo assim, parece que ela estava chocada de realmente eu ajudar a construir o curso. Porque tem gente que tem medo de fazer isso. Tem gente que tem medo de transmitir o conhecimento. Tem gente que tem medo da concorrência. E eles nunca vão ser meus concorrentes, né? Eles vão ser sempre pessoas que passaram pela minha vida e que eu passei pela vida deles. E que eu quero vê-los cada vez crescer mais. Em 10 meses de curso, juntos, eles já faturaram R$200 mil. Isso é muito diferente... Ai, agora eu vou querer chorar. Isso é muito diferente do meu primeiro ano de curso. E aí, tinha dia que eu estava lavando a louça, passeando com o Lib, e pensando assim, por que eles conseguiram isso? Por quê? Aí eu fico pensando, gente, é isso o serviço de mentoria, é isso o serviço de acompanhamento. Porque, lembra que eu falei, que lá no início eu falei para vocês, 60 mil vai ser fácil vocês conseguirem. E aí o João falava assim, oi? 60 mil vai ser fácil vocês conseguirem, é só vocês fazerem tudo, aplicar tudo. E eu sei que, assim, foram muitas informações, muita coisa, tem coisa que vocês não vão conseguir aplicar, porque faz parte do processo de vocês e eu entendo isso. Não entendo muito, não. Tem hora que eu fico me segurando para não mandar um WhatsApp. O que é isso que você pensa que você está fazendo? Mas aí eu respiro. Mas aí eu respiro, é o hater do João. Aí eu respiro e falo assim, é o processo deles, cada um é de um jeito, eu não quero que eles sejam a Kelly, ou que eles tenham a mesma coisa que eu, ou sejam, executem as coisas exatamente como eu, porque daí não vai fazer sentido. Mas é muito orgulhoso para mim, assim, Deus me abençoe, eu falo isso desde o primeiro dia para vocês, Deus me abençoou muito com essa turma, porque não foi um curso fácil para colocar no mercado, mas assim, a gente está faltando a Etienne, né, que ela não pôde estar aqui presente com a gente, mas foram pessoas que realmente estavam propostas a dar o melhor. E também a seleção para entrar nesse curso, assim como eles brincam, né, que eu sou rígida durante o curso, para a seleção também. Então, tiveram pessoas que quiseram entrar nesse curso e eu falei, não é o momento ainda. Porque eu não queria uma pessoa crua. Eu queria uma pessoa que realmente está cheio de potência dentro dela e não enxerga. E muitos de vocês foram isso. Agora, só para a gente finalizar, eu vou deixar que cada um de vocês se apresentem. Então, fala de novo o seu nome, de onde você é, porque a gente tem gente do Brasil todo aqui, de onde você é, e o que você oferta aí no seu primeiro ano de MBA, dando foco principalmente para o produto que a gente construiu, tá? Bom, eu sou a Sara, sou bióloga, sou de Goiânia, conterrânea da Kelly, né, que ela é de Anápolis. Na verdade, eu sou paraense, né? Mas eu cresci muito tempo. Mas eu moro muito tempo em Anápolis. Mas eu sou praticamente uma goiana. Sim. Bom, eu estou aqui no meu primeiro mês de consultoria, né? Consegui sair do laboratório, assim como a Carol, fiquei 60 dias também de aviso prévio. E já estou, graças a Deus, no mercado de consultoria de laboratório. E também, em breve, né, vou lançar um produto para biólogos que desejam entrar em laboratório também. Então, é um curso chamado Essência Micro, que quem quiser me acompanhar nas redes sociais, Sara Santos Consultoria, no meu Instagram. Lá fala tudo sobre, né, a trajetória, como que eu me lancei como consultora, sobre as questões da pós também, e quando que vai ser o lançamento desse curso. Enfim, basicamente é isso. Bom, novamente, sou Caroline Batista, sou formada em Tecnologia em Processos Químicos e
partir para a consultoria, né? Hoje estou atuando como consultora técnica para laboratórios, na parte físico-química, microbiológica e também com a parte de gestão da qualidade. Queria aqui, primeiramente, agradecer a Kelly, a minha mentora, porque, assim, a saída do laboratório foi um pouco conturbada, né? Essa questão do pagamento do aviso prévio, até conseguir deixar tudo lá encaminhado, mas consegui fechar um contrato com eles e também tive a oportunidade de passar por uma entrevista a partir de uma indicação dela por um grande órgão aqui do nosso país. E Qual é o órgão, Carol? A Anvisa, gente. Fala com a boca cheia, eu sou consultora da Anvisa. Hoje eu estou como consultora da Anvisa, apoiando em projetos. Então, assim, graças a Deus, primeiramente, e a Kelly, por ser minha mentora e por ter dado essa indicação, eu pude participar desse processo, né, essa entrevista. E, graças a Deus, estou atuando lá. Então, assim, hoje eu fico extasiada em ver, assim, os passos que eu pude e fui dando a partir dos empurrões dela, vai que vai dar certo, e que Deus foi abrindo as portas. Então, assim, eu sou extremamente grata pela vida dela. Não vou esticar muito, senão eu vou chorar. Mas que a gente possa acreditar na gente e também investir em pessoas que possam dar esse apoio, dar esse suporte para a gente. Certo? Então, assim, falando também um pouco do meu produto que a gente construiu juntas na Pós, né? É uma consultoria para laboratórios de uma duração de 3 meses ali para estruturação, diagnóstico do laboratório, para gerar treinamento e, por fim, gerar todos os indicadores do que foi aquela consultoria, né? Estruturar de fato o laboratório, desde o início da parte de equipamentos, estrutura de pessoas, o que for necessário, fazer aquele diagnosticar e levar as soluções, certo? Então, eu estou lançando esse produto, vai ser o Lab 360, que é justamente para virar o laboratório de cabeça para baixo e botar em ordem. E também, quem quiser me seguir, é carolinebatista.laboratório. Então, novamente, né, eu sou a Annelise Carbonar. O meu produto, então, ele é uma mentoria voltada, então, para o pessoal técnico que é aspirante a líder ou aqueles técnicos que foram, de alguma forma, promovidos aí a um cargo de liderança ou um cargo de gestão que se sentem perdidos hoje na sua rotina. Essa mentoria ela foi pensada junto com a Kelly, pensando em tudo que eu passei ao longo, né, da minha carreira dentro dos laboratórios, porque, assim como o pessoal, eu também já fui da bancada, mas eu só fui largada num cargo de liderança, sem todo o preparo necessário. Acabei fazendo umas presepadas no começo, e a minha ideia dessa mentoria foi realmente para ajudar essas pessoas, então, a ter um norte, né? Então, é uma mentoria voltada aí para o pessoal técnico que é aspirante à liderança ou aqueles que acabaram de ser promovidos. Quem quiser me seguir também nas redes sociais, eu falo muito sobre os cargos de gestão, as formas corretas de liderar. A minha mentoria vai ser lançada agora dia 16 de junho, né? Então, vai estar aberta aí dia 16 as primeiras inscrições para as turmas, né, de mentoria. As minhas redes sociais, então, é Anne com 2 N's, por isso o nome da empresa, Anne com 2 N's, Anne Carbonar, .a2n Consultoria. E assim como a Carol, né, eu também agradeço a Kelly, porque assim, foi muito inspirador para a gente ao longo desses 10 meses que passaram voando, né? Não sei o sentimento de vocês, mas para mim assim, foi muito rápido. Todo o conhecimento que você demorou trouxe. mais para começar, Sim. porque eu lancei em abril, para começar esse tempo parece que demorou mais do que o curso. Então, assim, o curso, né, foi muito legal, toda a estrutura que a gente criou, toda essa mentalidade que a gente teve que construir, todos os puxões ali, né, de orelha e, assim, de realmente fazer um plano de ação, estabelecer um prazo, eu acho que é muito importante, porque se a gente não tiver algum objetivo na nossa vida, a gente também não tem um norte, né? Então, também não vou me delongar, que senão eu vou chorar. Deixa para mais tarde, eu choro. Mas hoje, sim, faz tudo sentido na minha vida e hoje eu posso dizer que eu vivo do meu conhecimento graças a você. Ih, gente. Vamos respirar. Vai lá, amor. Bom, eu me chamo Morena de Quadros, né? A minha empresa é MQ Consultoria. Então, vocês me encontram nas redes sociais como morena.mqconsultoria. E o principal produto que nós estruturamos, desenvolvemos ali na pós-graduação, foi a oficina Lab Start, que é uma oficina direcionada para profissionais iniciantes do laboratório.
porque nós decidimos, né, junto com a Kelly, eu falo nós, porque como ela estava ali mentorando, né, focar nos profissionais iniciantes, justamente pela minha vivência, né? Eu trabalhei 12 anos em um laboratório e lá no início eu tinha muitas dificuldades. Eu não sabia operar instrumentos, eu não sabia operar vidrarias, eu não conhecia, né, tudo que estava ali dentro do laboratório e que a partir daquele momento que eu entrei trabalhar, eu precisava dominar. Porém, na época, não tinham pessoas, não tinham cursos e profissionais que se dedicavam tanto a desenvolver esses iniciantes. Então, para mim, foi um desafio muito grande. Eu passei por muitas dificuldades, fui testada várias vezes. O dono do laboratório sempre me colocava ali, né, contra a parede. Você precisa aprender, você precisa saber. Hoje eu sou muito grata a ele por ter feito isso, porque embora ele não foi um facilitador do meu aprendizado, mas ele foi a pessoa que me impulsionou e me incentivou a correr atrás desse desenvolvimento. Então, para mim, sempre eu me emociono bastante, porque lá no começo eu tive o dono do laboratório como apoiador. E a partir do momento que eu consegui desenvolver, que eu fui atrás dos cursos, encontrei a Kelly, ele já não estava mais nessa área, mas aí eu encontrei uma outra grande incentivadora, que foi a Kelly, e que a partir dali... Você descobriu que nós somos iguaizinhos. Os dois são iguais, carrancudos, briguentos, chamam a atenção, mas da mesma forma como lá atrás, no meu início, ele me impulsionou, ela passou a me impulsionar, mas indo agora para um patamar mais elevado. Ela me mostrou a minha capacidade e ela foi a pessoa quem falou para mim: agora você consegue passar para os outros tudo aquilo que você um dia aprendeu e levar para as pessoas tudo aquilo que um dia você precisou e não encontrou. Então, hoje, a minha oficina está sendo estruturada. Ela vai ser lançada ainda Tem coisa esse prática, ano, então é um dos poucos cursos que a gente vê no mercado com prática, né, laboratorial. Sim, esse vai ser o nosso maior diferencial, vai ser trazer a prática, justamente pensando que lá na universidade, seja no curso técnico ou na universidade, né, muitas vezes é difícil a gente ver na prática a realidade dos laboratórios. Então, a gente chega lá na bancada sem saber e nos deparamos também, né, nós que viemos de laboratório, com profissionais que não sabem, às vezes, o básico. E as pessoas geralmente julgam, mas não ensinam. Então, é isso que a nossa oficina quer trazer, a oportunidade para esses profissionais se desenvolverem e, em contrapartida, oferecer, né, para o mercado de laboratório profissionais com excelência no que fazem, né? É levar para o laboratório uma base sólida, onde ele possa, né, contar, né, com resultados realmente eficientes e de qualidade desses profissionais. Então, essa é a principal vertente, né, do nosso produto. E é claro que também na parte de consultoria, né, treinamentos voltados à parte da ISO, também trabalho com isso, mas sempre focando nos profissionais iniciantes de laboratório. E a gente João? esqueceu de comentar que a gente é de Ponta Grossa, né? Faltou essa parte. Por incrível que pareça. Duas alunas da mesma cidade. E eu Por sou lá de incrível que Fortaleza. Também Carol não falou. Verdade. Vamos lá, eu sou o João Henrique, eu sou de Machado, sul de Minas Gerais, e eu construí aí, né, com a pós a JH Treinamentos e Consultoria, e estruturei juntamente com a Kelly, né, um treinamento de boas práticas de laboratório. A gente teve tanta dificuldade, né, João? O João falou assim, vou fazer um curso de boas práticas. A gente foi pesquisar na internet, gente, tudo é boas práticas pro povo. Falei, não vamos fazer isso aqui, não. Tinha de tudo. Aí, tinha agora a gente vai falando da criar... ISO. Vamos criar o que é boas práticas. Porque assim, o povo vai dar ISO a umas coisas nada a ver de processo... De indústria, eu falei, meu Deus. E aí a gente criou, né, esse treinamento, que será lançado em agosto, que o nome do treinamento é Na Bancada com Confiança, que vai ser para profissionais iniciantes e também profissionais que já estão no laboratório, mas têm uma certa dificuldade no manuseio de vidrarias, preparo de soluções, enfim, para quem está na rotina ali do laboratório. E é isso, eu gostaria de agradecer a Kelly por tudo, né? Conheci ela pelo Instagram, acho que foi em 2020, 2021, e ela me ajudou muito, mesmo eu já sendo químico, já tendo pós-graduação, era em outra área, e eu precisava me aperfeiçoar na parte química analítica, e aí, quando eu conheci ela, eu vi que ela tem um potencial, assim, extremo,
e muita didática, e eu tenho muita confiança nela. Muito obrigado. Obrigada. Um homem desse tamanho falando que confia num pincher. Que eu sou por um pincher. Mas é isso, né? Assim, foi um momento, espero que tenha sido grandioso para vocês também. Foi ótimo, eu passaria a tarde toda conversando. Mas a gente vai vamos passar 3 dias juntos aqui. Eu vou só recapitular ali o que todos eles falaram. Então, a Sara vai desenvolver biólogos que sonham em ter a carreira, né, que ela construiu. A Carol vai fortalecer o Nordeste, era isso que ela falava muito. Nós não tem consultor bom, não tem serviços bons e sólidos como tem no Sudeste, ali no Nordeste. A Annelise vai criar líderes um pouco diferentes de mim. Não sei se a Amor te contou que eu era uma líder. Aí eu falei, eu bebendo champanhe com a Amor, e falou assim, a Annelise, ela precisava ter ela que devia ter me encontrado no passado. Porque eu não gostava que o povo tirasse nem o intervalo do lanche. Sim, durante a auditoria, ela não deixava eu tomar café. Não podia tomar ela, café. deixa eu te falar, não tem tempo. No último dia, eu falei para ela, engolir a comida e vambora. Se eu não... Aí o meu lema era, se eu não preciso ir ao banheiro, não preciso comer, não preciso beber água, ninguém precisa. Aí ela, meu Deus, que medo de você como líder. Essa parte vocês não sabiam. Eu falo pra vocês que a vida de consultor me deixou melhor. Sim, era eu sobre brincava com ela, assim, que eu tinha que chegar pra ela e perguntar, Kelly, você quer ir no banheiro? Porque se ela quisesse, eu queria. Se ela não quisesse, eu não queria. E ela achou que eu ia falar, é isso mesmo. E aí a Annelise vai ajudar, né, pessoas a não serem essa pessoa que eu era ali, né? E os meninos, eles falaram muito bem ali também o produto deles, apesar de ser parecido e buscar o mesmo público, é realmente um produto que poucas pessoas dão importância. Eu poderia, por exemplo, excluir todos os cursos que eu tenho na minha esteira e manter só esse. Eu ia ter mais lucro com esse MBA, eu ia ter mais resultado, mas a gente está saindo daqui, indo para um evento que foi super difícil estruturar, porque realmente são áreas, né, são partes da nossa área que as pessoas não têm muita importância, não dão muita importância. Por quê? Porque não dá lucro, porque a gente que ganha pouco, e eles vão ficar ganhando pouco ali até nunca mais. Então, eu trago muito o outro lado de que é possível e eles também vão trazer isso ali dentro dos produtos deles. E obrigada de novo pela confiança, por tudo. Agora a gente está oficialmente nos despedindo da primeira turma, mas quem quiser ir lá em Ribeirão, passar uns dias lá com o Lib, para a gente ir nas cervejarias e para a gente continuar a conversar. Estão todos bem-vindos, tá? Enquanto eu estiver aí pelo Brasil fazendo atendimentos, e vocês também, a gente vai se encontrando. E também a gente coloca aqui como abertas inscrições para turma 2, a T2 do MBA Labs Mastery. Vou me inscrever. Cadê o link? Oh, meu Deus. Claro que tem. Aí, agora a gente, meu Deus, hoje já pensou uma pós-graduação vitalícia. A faculdade vai falar assim, essa menina, ela é meio muito doida. É a nossa terapia. Então, vamos aí formar a T2 junto com o restante da T1, aí, que vai ficar aí num loop infinito, né? Obrigada, tá? E se você se sentiu tocado, percebeu que conhecimento... ele é útil, sim. Buscar conhecimento é importante, buscar se capacitar é importante, mas é mais importante ainda você buscar seus sonhos. Você buscar ter uma vida fora daquilo que te enfiaram, que te falaram que você teria, pelo curso que você escolheu, pelos caminhos que você escolheu. Se você se coloca em movimento, se você tem confiança, você vai, sim, atingir aquilo que você quer. Pode não ser agora, nesse momento, pode demorar um pouco mais, mas continuem firme que vocês vão só deslanchar. Porque eu preciso me aposentar. Eu preciso ter vida pessoal, né? E é isso. Obrigada pra gente. Vamos bater palmas? Obrigada.